18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora são 6h03 em Manaus, juntos em 100,7, 18 horas no ar comigo, com ela, Karime Leão, e com você. Alô, Karime. Fala, Carlão, boa noite. Boa. Muito boa noite pra você também, sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Valeu. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. É claro, em sempre contando com a sua participação aqui no programa 18 horas. Nós insistimos em que você participe conosco, dando aí a sua opinião. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592. Exatamente, participa do programa com a gente. Sim. A gente quer saber a sua opinião, se você concorda, se você discorda dos assuntos que a gente aborda aqui no programa. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Legal. Manda também a sua mensagem de texto e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Exato, no arroba 18 horas news. Concorda ou sem corda, siga-nos. 994887592. 18 horas. Karime Leão, a gente vai dar aquele giro, não é isso? No trânsito, é isso mesmo. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite pra você, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. Agora a gente tá com o carro do 18 horas passando aqui pela Avenida Brasil. Na verdade, no sentido centro-bairro, a gente começa a entrar agora aqui na Avenida Brasil, nas proximidades do Vila da Prata, seguindo ali no sentido da Compensa, para daqui a pouco a gente também ter mais informações ali sobre a Ponta Negra, mas nesse momento agora, aqui pela Avenida Brasil, nesse sentido centro-bairro, o movimento segue concorrido, né? A lentidão ainda é sentida em vários trechos, com deslocamento lento e muitos veículos aqui na pista, Karime e Carlão. Daqui a pouco a gente te chama de novo. Gostei André do Meirelles. movimento concorrido, achei legal. 6h05, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos agora conhecer os destaques do programa 18 horas de hoje. Vítimas da crise de oxigênio no Amazonas durante a Covid esperam há mais de um ano por indenização. Começou hoje o interrogatório de Jair Bolsonaro sobre a tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Frente fria chega em Manaus e deve ficar até a semana que vem. Festival de Parintins, a polícia alerta sobre os golpes com hospedagens. Legal, 6h05, vamos juntos então, portanto, até às 7 horas da noite, no programa 18 horas, aqui no melhor mix do Brasil, com esses e outros assuntos. Você vai conferir os destaques desta segunda-feira, 9 de junho de 2025. Está no ar, 18 horas. 18 horas. Olha aí, nós começamos o 18 horas de hoje chamando a atenção para um episódio que o Amazonas não pode esquecer jamais. A crise de oxigênio durante a pandemia de Covid-19 aconteceu em janeiro de 2021. O governo do Amazonas, apesar de alertado, e bem alertado e muito alertado, deixou faltar oxigênio nos hospitais e muita gente, infelizmente, morreu por asfixia, falta de ar. Um desespero, um absurdo, um caos, uma tristeza. Todo mundo lembra da tristeza desses dias. Os familiares desesperados buscando cilindros de oxigênio por conta própria. Essas famílias entraram na justiça, mas acontece que a ação de indenização das vítimas da crise de oxigênio no Amazonas já vai completar um ano parada. E até agora, nenhuma resposta da Justiça. O processo segue estacionado desde junho do ano passado na 9ª Vara Federal. Olha, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Estado pediram 2,4 bilhões de indenização. Mas até agora a juíza responsável pelo caso não deu nenhum despacho. A juíza diz que segue a ordem dos processos com prioridade legal. Pois é, Carlão, mas como é que ignora uma ação que cobra respostas? E qual é a maior prioridade que essa, né? Qual é a maior prioridade que essa? Estranho, Uma das maiores tragédias sanitárias do Brasil e a pior do estado do Amazonas. Bom, enquanto essa demora se alastra, as famílias das vítimas seguem sem justiça. E quem está acompanhando esse caso de perto é o repórter Kennedson Paz, que traz pra gente mais detalhes a respeito desse assunto. Vamos acompanhar. Foram
cenas de terror que o Amazonas jamais vai esquecer. Pacientes sufocados em leitos improvisados, famílias desesperadas clamando por oxigênio, ambulâncias saindo às pressas com doentes para outros estados. A crise de janeiro de 2021 não foi apenas uma falha do sistema, foi uma das maiores tragédias humanas da nossa história. Segundo investigações do Ministério Público e da Defensoria Pública, mais de 60 pessoas morreram em todo o estado por falta de oxigênio. Mais de 500 pacientes precisaram ser transferidos às pressas para hospitais em outros estados na tentativa de sobreviver. Muitas dessas mortes aconteceram dentro das unidades de saúde do governo do Amazonas e, nesse caso, o próprio tribunal reconheceu. O governo foi omisso, falhou gravemente ao não garantir o fornecimento adequado de oxigênio. Mesmo assim, a ação civil pública, que pede 2,4 bilhões em indenizações, ainda está parada há um ano na Justiça Federal. Um ano sem nenhuma decisão, sem qualquer movimento, como se as vidas perdidas pudessem ficar em espera. O processo está na 9ª Vara Federal do Amazonas e segue sem manifestação da juíza responsável desde junho do ano passado. A justificativa é que o caso não tem prioridade legal e que a vara está sobrecarregada. Para quem perdeu um pai, uma mãe, um filho asfixiado, isso é mais uma agressão. Uma violência que se renova a cada dia em que a justiça permanece calada. Enquanto isso, os 3 níveis de governo ficam jogando a responsabilidade uns aos outros. A Prefeitura de Manaus diz que fez a parte dela na atenção básica. O governo do estado fala que foi uma força maior, um surto imprevisível. E o governo federal diz que quem tinha que resolver eram os estados e municípios. 3 versões diferentes, nenhuma solução, ninguém foi punido, ninguém recebeu indenização e o processo continua parado, como se a vida de quem morreu não tivesse importância. A verdade é uma só: o estado falhou e a justiça até agora se acomodou. E a pergunta que não quer calar é: quanto é que vale a vida de quem morreu sem ar aqui no nosso estado do Amazonas? Eu sou o Kennedy Paes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Muito obrigada pelas informações, pela apuração. Agora, o governo do estado disse que foi uma onda imprevisível, que o que aconteceu naquele janeiro de 2021 foi imprevisível. Não foi. E tenho como provar. Aqui no 18 Horas, nós acompanhamos afinco, nós acompanhamos arduamente toda a questão da Covid-19 aqui no estado do Amazonas, principalmente, é claro, né, Carlão? Sim, nós entrevistamos inúmeras vezes um dos pesquisadores, o infectologista da Fiocruz do Amazonas, Gésia Orellana, que esteve aqui nos estúdios, participou virtualmente do programa. Bem antes, inclusive, de toda essa crise. Exatamente. Que teve. E aqui no programa... Ele esteve aqui no programa, ele alertou em entrevista ao 18 Horas, em dezembro de 2020, ele alertou o governo do estado do Amazonas, ele afirmou que mandou e-mail, ele como Fiocruz, como epidemiologista, como quem estava acompanhando, um cientista que estava acompanhando a evolução da Covid-19 no estado do Amazonas. E ele alertou o governo do estado do Amazonas. Naquela época, inclusive, estava se falando que essa Covid não chegaria, que você lembra disso, no Amazonas? Sim, teve isso. Porque aqui é quente demais. E ele, inclusive, alertou sobre isso. Ele falou, olha, engano. Exatamente. Essa possibilidade não existe. Exatamente. Então, o que aconteceu durante essa cobertura que nós acompanhamos aqui, não é, Carlão? Nós vimos o governo do estado do Amazonas negacionista a respeito da pandemia da Covid-19. E, além de todos esses alertas, em dezembro de 2020, ele, em entrevista ao 18 Horas, ele falou que o Amazonas teria um pico de número de casos de Covid em janeiro de 2021. Inclusive, ele nomeou. Ele disse, eu tenho medo de que nós vamos viver um janeiro negro de lutos em 2021 por causa do
número absurdo E da de falta de casos, estrutura que ele de já aumento de sabia casos. que tinha. Porque o que aconteceu? Em dezembro de 2020, o governo do estado do Amazonas resolveu flexibilizar todas aquelas normas de lockdown. Teve barzinho, teve restaurante aberto, teve música. Teve o carnaval. Mas antes disso, eu estou falando em dezembro, na véspera desse janeiro de luto, que o Gesen Orellana avisou aqui no 18 horas. Foi antes do carnaval. Então ele avisou aqui no 18 horas que teríamos o janeiro de 2021 de luto. Exato. Pelo aumento no número de casos. Era exponencial, ou seja, avisou sim, não era imprevisível, não foi. Outro dado que foi parar, inclusive, na CPI da Covid do Senado Federal. O governo do Amazonas recebeu os e-mails da empresa White Martins, a fornecedora de oxigênios hospitalares. Porque quiseram culpá-la, né? Exato. Inclusive. Aí tava lá os e-mails antes disso. E ela não mandou. Avisando, a empresa avisou que pelo número de casos, pela situação da pandemia, seria melhor aumentar o número de pedidos, aumentar o volume de oxigênio para o governo do estado do Amazonas, que não foi quis. ignorado. Ele ignorou tanto o alerta da White Martins, a empresa que fornecia o oxigênio hospitalar para o estado do Amazonas, e o governo do estado do Amazonas também resolveu ignorar o alerta da ciência, do epidemiologista da Fiocruz, que acompanhou toda a evolução da pandemia no estado do Amazonas. Então, não me venha com essa palavra. Então foi negligência mesmo. Imprevisível, exato. Não foi imprevisível. Então, arque com sua responsabilidade e, pelo menos, vá arcar com essas... Vá fazer justiça com essas indenizações para essas famílias, e imprevisível que não foi. 6h14, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Continue aí em 100,7, que daqui a pouquinho você vai conferir. Olha só, começou hoje no Supremo Tribunal Federal o interrogatório de Jair Bolsonaro, suposto plano de golpe de Estado depois das eleições. Esse é o nosso assunto já, aqui no 18 horas. 18 horas. Olha só, e agora nós vamos falar também de um caso que chocou Manaus, e foi esse fim de semana, hein? A do filho que andava com o pai morto numa cadeira de rodas pedindo dinheiro no centro da cidade. Olha, Karime. Carlão, as imagens são absurdas, viralizaram, claro, na rede social. E no depoimento para a polícia, o filho, esse rapaz, disse que havia levado o pai ao centro na tentativa de realizar um empréstimo bancário em nome do pai morto. Vamos acompanhar mais detalhes agora com André Meirelles. Muito boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui na 100.7. Suspeito se apresentou na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a DHS, e foi liberado depois de dar depoimento sobre o caso. Na delegacia, ele alegou que havia levado o pai ao centro da capital amazonense na tentativa de realizar um empréstimo bancário sob a alegação de comprar itens de higiene e mantimentos, e não havia, segundo ele, percebido que o pai havia falecido durante o percurso. É o que explica agora melhor pra gente o delegado Adanor Porto, que é adjunto da DHS. Ele havia saído com o pai por volta de 12h30, né, da estância onde eles moravam, em direção ao centro para fazer um empréstimo, né, empréstimo bancário, para comprar, segundo ele, itens de higiene e com comida para os dois, né, que até então, pelas alegações dele, ele está desempregado e não consegue arranjar trabalho em razão de ter que cuidar do pai, né? Ele está morando com o pai dele já há 5 meses e eles têm dificuldade, porque o pai é beneficiário do INSS e recebe um valor pequeno, né, de aposentadoria para os custos. Então, ele, em razão de dificuldade financeira, foi ao centro, segundo o autor, para fazer esse empréstimo para comprar itens de necessidade básica para eles. E olha, a perícia constatou rigidez cadavérica no corpo, o que confirma que a morte não aconteceu ali no local. O corpo ele foi levado para o Instituto Médico Legal, onde foi submetido a exames de necropsia. O laudo final deve sair em até 30 dias. Agora presta atenção, Rômulo, ele é neto biológico do idoso, mas foi registrado como filho, segundo a família. Ele também é usuário de drogas e tinha saído recentemente da prisão e sempre era acolhido pelo avô. Um dos filhos do idoso contou à polícia
polícia que não via o pai desde novembro do ano passado, quando Rômulo o teria retirado de casa. O idoso era hipertenso, diabético, fazia tratamento nos rins e tinha outras comorbidades. A polícia agora investiga se Rômulo tentou fazer alguma transação bancária usando o corpo do avô e se há indícios de outros crimes, como vilipêndio de cadáver ou tentativa de estelionato. E é exatamente o que explica agora pra gente o advogado criminalista Luan Mendes, que eu conversei com ele agora há pouco para que ele explicasse pra gente o que acontece com quem comete esse tipo de crime. O fato do agente estar transitando com seu pai já numa cadeira de rodas morto pode vir de fato a ser considerado crime de vilipêndio de cadáver se ficar constatado que ele já tinha conhecimento de que o pai estava morto e que ele queria se aproveitar de alguma forma desse cadáver para a prática de outros crimes. O estelionato é um deles. Haja vista se ele chega a adentrar algum banco ou alguma corretora e usa desse homem morto para conseguir determinada vantagem, essa fraude caracteriza o crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal. Porém, se ficar constatado que ele não chegou a tentar o empréstimo bancário, mas que de alguma forma ele tentava menosprezar o cadáver, utilizando o corpo morto, o cadáver, para garantir alguma vantagem, pode caracterizar o crime de vilipêndio de cadáver, previsto no artigo 212 do Código Penal, que tem uma pena máxima de até 3 anos. A depender das circunstâncias, o inquérito policial vai ser confeccionado da mesma forma, até porque o fato de ele estar em liberdade não significa dizer que ele não será processado. E a partir de então, finalizado o inquérito, possivelmente será instaurada uma ação penal através de denúncia feita pelo Ministério Público. Olha, agora a investigação continua. Sim. Outras testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias e, claro, a gente continua acompanhando esse caso. Volto com vocês. Muito mórbido, né, Carlão? Sim. Que situação. Agora, 6h19, valeu André Meirelles, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Participe conosco do programa 18 horas, hein? É o 994887592, que vale a sua participação, a sua presença aqui no programa. Muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Bora lá, Karime. 6h20. Política. Vamos falar de política, vamos. Nathalie Moraes já está aqui com a gente. Boa noite, Nathalie. Começou hoje, no Supremo Tribunal Federal, o interrogatório de Jair Bolsonaro e outros 7 réus na ação que apura um suposto plano de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Você está acompanhando esse interrogatório. Como é que está, Nathalie? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Segundou com muita informação de política. Pois é, Karime, começou um dos momentos mais importantes quando a gente fala aí da política. Esse é um momento muito aguardado desde as eleições de 2022, porque esse julgamento aí realmente traz ali todas as tratativas daquele golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro, né? Tentativa de golpe de Estado, né? Que está sendo avaliada agora pela Justiça. O primeiro a ser interrogado hoje foi o Mauro Cid, ele que é ex-ajudante de ordens aí do ex-presidente Jair Bolsonaro e delator e colaborador desse caso. O Cid, durante o seu depoimento, Karime, a gente teve aqui algumas informações que ele confirmou a existência de algumas minutas ali que previam essa interrupção durante a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E até a prisão de autoridades ali, como o ministro Alexandre de Moraes, que seria ali um dos alvos mais diretos desse plano. Ainda segundo o depoimento do Cid, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro tinha pedido ali para enxugar os documentos, mantendo ali Moraes como o único a ser detido. Essa sessão de interrogatórios vai ser muito rígida, Karime, como você já adiantou, pelo menos 8 pessoas devem ser ouvidas e está acontecendo em um ambiente ali onde é controlado pelo Supremo Tribunal Federal. Além de Cid, né, outros réus devem ser ouvidos nos próximos dias, incluindo nomes de peso ali como os generais Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, todos ali que são suspeitos de compor ali o núcleo duro desse plano, né, segundo a Justiça. A defesa de Bolsonaro, que ainda vai ser ouvido, alega que tudo isso não passa de perseguição política e nega todas as acusações. Mas a Procuradoria-Geral da República entende que esse
esse plano teria sido assim um dos maiores atentados à democracia do Brasil, que teria começado ainda em 2021, quando a gente teve, né, toda aquela situação com as urnas eletrônicas, aquela polêmica, sim, o sistema que foi invadido. Mas a verdade é, Karime, é que esse é um momento decisivo. A gente vai continuar, é claro, acompanhando de perto e, é claro, e principalmente esperando na expectativa aí do depoimento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, porque afinal de contas essa situação marca aí realmente um capítulo muito crítico da nossa história da política recente. Beleza, Nathalie, voltando para o nosso quintal, vamos falar de cotão, ou melhor, gastos, né, com o cotão, que não são poucos. Só nos 4 primeiros meses de 2025, os vereadores de Manaus já gastaram aí 4,9 milhões de reais apenas. Esse tipo de gasto aí, Nathalie, ele representa o exercício, os caras estão usando isso daí para trabalhar, para exercer a profissão, ou a gente não tem essa transparência, a gente não sabe o que está acontecendo com esses 4,9 milhões? Pois é, Carlão, os vereadores aqui da Câmara Municipal de Manaus têm batido recordes realmente, e não é de hoje. No mês de abril, a gente acompanhou aí, né, que, por exemplo, o presidente da casa tinha batido ali recordes absurdos. E aí agora também não é diferente. A gente chegou aí a esse montante de 4,9 milhões. E o vereador Davi Reis, ele segue ali no ranking liderando aí esses gastos. Foram mais de 132.335 utilizados de janeiro até abril. Logo atrás, com uma diferença de apenas R$ 64,27, aparece ali o Gender Lobato, que é o vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus. Na terceira posição aparece ali o Coronel Rosses, vereador Coronel Rosses, com R$ 132.246 gastos ali para custear as despesas parlamentares. E na outra ponta da lista aparece ali o Rodrigo Guedes como o vereador que menos utilizou o cotão nesses primeiros 4 meses. Ele gastou, o Karime, Carlão e ouvinte, cerca de R$17.800 nesses 4 meses do ano. Olha aí. E todos têm a mesma profissão, a mesma finalidade, mesmo dinheiro, a mesma função e o mesmo tudo, né? Só que um gasta 17, o outro gasta 150 ou 120. É estranho. É bom para o eleitor ficar acompanhando os resultados e quanto o seu vereador gasta, né? Bom, vamos lá. Nath, o ex-prefeito Arthur Virgílio Neto confirmou que vai disputar as eleições de 2026, mas sem dizer ainda em qual cargo. Ele está sem partido desde 2022 e ele recebeu convites de várias siglas. O que você pensa na análise aí? Como é que está? Arthur ainda tem capital político, um peso, representatividade para entrar numa majoritária de repente? O Arthur é um diplomata, né, Karime? Assim, ele é uma pessoa que tem um nome muito respeitado. A gente pode dizer assim que o Arthur Virgílio, ele é um dos nomes mais tradicionais da política amazonense, e nesse fim de semana ele foi lá e confirmou nas redes sociais, eu venho sim para as eleições de 2026. Ele ainda não revelou para qual cargo aí ele pretende concorrer, como você disse, ele está sem partido desde 2022, mas ele já recebeu o convite de várias siglas, inclusive, assim, de uma forma muito bem-humorada, despojada, ele disse que ele nunca pensou que um dia ele se tornaria uma noiva, porque todo mundo tá cobiçando, Arthurzão, vai pra cá, aqui. E então, vale ressaltar que ele era do PSDB, né? Isso, e aí ele reforçou, Karime e Carlão, que realmente tem muita gente querendo casar com ele, mas ele leva esse flerte político, vamos dizer assim, de forma muito descontraída. É que o dote dele é legal, né, cara? Já foi prefeito 3 vezes, senador, líder de governo. Pois é, e o nome de peso, né, Carlão? Ótimo parlamentar, um nome de peso. E aí, assim, né, ele tem dito que ele, como você disse, ele já foi deputado federal, senador, prefeito de Manaus por 3 mandatos, ministro do governo, ele foi ministro do governo FHC, então tudo isso pesa muito, né? É um nome de peso, entanto. E aí o retorno do Arthur na cena política envolve muitos desafios. Por quê? No finzinho, assim, vamos dizer assim, nos minutos finais ali da sua vida pública como prefeito de Manaus ainda, ele fez muitos acenos pro Jair Bolsonaro. E aí muito se especula, será que ele vai entrar pro PL? Mas aí o que acontece? Ele já esbarra ali em impasses internos. Por quê? O PL já anunciou a pré-candidata ao governo, que é a Maria do Carmo. A gente também já tem um nome no PL, que é o capitão Alberto Neto pro Senado. E aí o Arthur Neto ingressaria ali na legenda como o quê?
Sim, O Carlão, eu acho que ele apostaria ali em deputado federal. Federal. Mas aí outra possibilidade é um caminho ele indo ali pelo centro, caminhando ali pelo centrão, onde ele teria realmente mais espaço para articular ali a sua candidatura e ser até mais competitiva. Mas o que já é certo é que a entrada do Arthur na disputa vai mexer muito nesse tabuleiro político de 2026. Sem dúvida. É um belo nome. Ei, Nathalie, Omar Aziz, Wilson Lima e Davi Almeida dividiram o mesmo palco numa homenagem ao ministro do Supremo Tribunal Federal. O evento foi institucional, inclusive, mas é claro, esquentou aí os bastidores políticos. E não é a primeira vez que esse encontro acontece e nós já questionamos isso. Esse encontro é apenas um encontro casual ou existe aí um sinal de possíveis alianças, Nathalie? Carlão, né? Como a gente já tá respirando 2026, nada é tão casual quanto parece, né? Então, assim, a gente fez uma análise, assim, realmente a partir das redes sociais do que aconteceu ali durante aquele encontro. Era um encontro onde estiveram ali Davi Almeida, como você já adiantou, o Wilson Lima e o senador Omar Aziz, além do deputado Roberto Cidade, presidente da Leam, estavam todos ali lado a lado no Auditório Canaã. Era um evento religioso, mas a gente sabe que religião e política andam ali lado a lado. Para e passos. Exatamente. E o evento ali realmente funcionou como um termômetro. Durante o evento, o Omar Aziz, né, pré-candidato já ao governo do estado, ele acenou para o Wilson Lima. Inclusive, ele postou até um vídeo ali nas redes sociais, divulgou um vídeo onde ele cumprimentava o Wilson Lima. E claro, como a gente já falou aqui outras vezes, isso tudo alimenta uma narrativa de uma possível aliança entre os dois ali no futuro. Foi um momento político calculado? A gente ainda não sabe, mas a gente vai continuar acompanhando. Já o Davi, o prefeito Davi Almeida, fez questão de excluir qualquer proximidade com o governador Wilson Lima. Pronto. Inclusive, nas suas postagens ali nas redes sociais, em nenhum momento o Wilson aparece nas fotos. Ele fez questão de postar foto só ali do lado do Omar e de outros parceiros religiosos, vamos dizer assim, ou de outros líderes religiosos. Mas do lado do Wilson, colocando ainda mais em evidência que ele realmente não quer mais nenhum tipo de proximidade. Já o Wilson, por sua vez, optou ali por uma postura mais neutra e só publicou foto do lado do Roberto Cidade e dos líderes religiosos. Foi um evento com tom religioso, mas com fundo político e, afinal de contas, a gente vai continuar acompanhando todas essas movimentações. Tudo de olho em 2026, sem dúvida alguma. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Isso. Beleza, Nathalie, 6h30, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, frente fria chega em Manaus e deve ficar até semana que vem. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora aquele giro, né, no trânsito. Vamos saber como é que está as nossas vias em Manaus, Karine. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles, agora 6h30. Boa noite, André. Trânsito. Muito boa noite mais uma vez, Karine, Carlão, boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. Vamos falar agora desse trânsito aqui pela Avenida Coronel Teixeira, no sentido centro-bairro. O trânsito está concorrido no trecho de quem vem também pela Avenida Brasil. Ambos as avenidas se encontram nesse trecho aí, tem muitos veículos na pista e o fluxo segue lento nesse início de trajeto. Mas a boa notícia é que a partir da entrada da Laguna, a Coronel segue com boa fluidez. O trânsito melhora e, claro, o deslocamento fica mais tranquilo, hein? Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. Daqui a pouco a gente te chama novamente. 6h31 em Manaus. 18 horas. Agora a previsão do tempo, hein? Vamos saber aí tempo e temperatura e é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão, Karime e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. E a segunda-feira foi bastante nublada e chuvosa hoje aqui em Manaus, né? E para a noite a previsão é de que o clima continue instável e úmido, com possibilidade de chuva duradoura até a madrugada e céu continua nublado. Agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 10 de junho, terça-feira. Segundo o Clima Tempo, a terça vai começar chuvosa com algumas aberturas tímidas de sol. A tarde vai continuar nublada e com pancadas
pancadas de chuva. E à noite, o clima vai ficar mais agradável e temos possibilidade de uma chuvinha mais leve. A temperatura nessa terça varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 74 a 99%. Valeu, Vanessa. Agora fala uma coisa pra gente. Domingo foi de muita chuva, caindo dilúvio. Hoje também chuva em vários pontos da cidade. E junto veio o quê? Uma trégua no calor. É uma nova frente fria, Vanessa? Conta pra gente. Então, Karime, Carlão e ouvintes, segundo o Climatempo, essa segunda frente fria do ano, ela é de origem polar e deve permanecer mais ou menos até o dia 14 de junho. E vai afetar mais os municípios de Guajará, Envira, Ipixuna, Boca do Acre e Eirunepé, ali no extremo sudoeste do Amazonas. As temperaturas já começaram a cair na madrugada desse domingo, como nós podemos observar, mas não vai ser uma friagem tão extrema quanto se está esperando. Aqui na capital, a gente não sente tanto essa frente fria. Segundo a meteorologista Andréa Ramos, ela explicou que Manaus fica fora da área de influência direta desse tipo de massa de ar frio e sofre mais influência de ventos que vêm do Atlântico Norte, que trazem aquela umidade e o calor que são típicos da nossa região. Vamos ouvir a meteorologista. A previsão tem para os próximos dias e vai atuar principalmente no centro ao sul do país. Na retaguarda dessa frente nós temos uma massa de ar fria que também vai começar uma incursão pelo país. Aí no norte, quando essas massas de ar são continentais e de origem polar, podem atingir o sul da região, sul do Pará, sul do Amazonas, Rondônia e Acre. E Manaus segue ainda com aquela tendência, a umidade e a temperatura favorecendo a formação de nuvens de chuvas, e com isso temos aí aquele potencial de pancadas de chuva, principalmente à tarde. 18 horas. Pois é, mas nem tudo está perdido aqui para a temperatura de Manaus, né? Essa frente fria, ela não vai ser tão sentida, mas ela vai trazer aquelas chuvas mais intensas para trazer a temperatura mais agradável, como a gente já vem observando desde a madrugada de domingo. Então, como registrada anteriormente, essa frente fria, ela não vai ser tão intensa quanto a anterior, e aqui em Manaus o clima vai permanecer chuvoso, mas bem mais estável do que entre esses municípios. Então, guarda-chuva continua tendo utilidade, né? Na bolsa, né, gente? Não esquece. Não esqueçam o guarda-chuva. Obrigada. 6h34, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a história, a notícia que você vai ouvir agora é dura, dolorosa e real. Uma mulher foi resgatada aqui em Manaus depois de décadas vivendo em condições análogas à escravidão. Ela trabalhava sem salário fixo em condições degradantes. Carlão, ela foi levada ainda menina com a promessa de estudar e, é claro, de ter um futuro melhor. Mas o que enfrentou foi um longo período de trabalho forçado. Um caso gravíssimo de escravidão moderna que aconteceu dentro de uma casa, num dos endereços mais nobres da cidade, na Ponta Negra. E quem traz essa história pra gente é Kennethson Paz. Essa vítima veio para Manaus quando ainda era apenas uma criança, 12 anos. A promessa era de que estudaria em uma boa escola, uma vida digna, mas o que encontrou aqui foi apenas um longo período de exploração, dor e trabalho sem fim. Hoje, aos 34 anos, essa mulher finalmente foi resgatada de uma situação análoga à escravidão em plena zona oeste de Manaus. O resgate aconteceu graças a uma ação conjunta do Ministério do Trabalho, Polícia Federal e Defensoria Pública da União. Segundo as investigações, a mulher trabalhava sem salário fixo, sem carteira assinada, em condições degradantes, dormia em um quarto sem higiene, andava descalça e chegou a ficar sem nem mesmo ter shampoo. Ela fazia todo o serviço de casa e ainda produzia doces para a venda. O Ministério Público do Trabalho está atuando para a reparação integral dos direitos da vítima. Foi o que destacou Luciano Aragão, procurador da Corregedoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Vamos ouvi-lo. O Ministério Público do Trabalho atua combatendo os casos de trabalho análogo à escravidão, inclusive o doméstico, enfrentando, por exemplo, argumentos de que as trabalhadoras são como se fossem da família, o que nesse caso que estamos tratando não tem menor cabimento, tendo em vista que a vítima foi aliciada ainda quando adolescente e sequer teve direito à educação, não podia frequentar uma escola.
E agora os patrões dela vão ter que pagar. Foi assinado um termo de ajuste de conduta que garante indenização à vítima. Foi o que confirmou a vice-coordenadora do CONAET, Tatiana Simonetti. Vamos ouvi-la. Ela estava em péssimas condições de higiene pessoal, trabalhava em jornadas exaustivas e ao longo desses 22 anos de exploração, ela não teve acesso à escola, a uma saúde decente, a uma vida social, ao lazer, enfim, ela não pôde desenvolver ao longo desses 22 anos a sua autonomia e nem se desenvolver como um ser social. Então, o papel do Ministério Público nessa situação é exigir o pagamento de todos os direitos que foram sonegados ao longo desse período contratual e também pedir uma reparação individual por toda a lesão que essa trabalhadora sofreu por conta dessa exploração. Essa história revela que ainda hoje existem trabalhadores em condições de semi-escravidão, mesmo em bairros de alto padrão como a Ponta Negra, e mostra a importância de denunciar e de não fechar os olhos. Desde 1995, mais de 65 mil pessoas foram resgatadas de situações como essa no Brasil. Casos assim não podem ser ignorados. A justiça precisa ser feita. Kennedson Paz para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. E hoje nós vamos falar sobre ações sustentáveis. Vamos conhecer o movimento Guardiões da Amazônia, Carlão. Vamos conversar com o diretor do projeto, que é o Belmont Viga. Boa noite, seja bem-vindo ao 18 Horas, aos estúdios da Mix. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aqui a oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre sustentabilidade, sobre o Guardiões da Amazônia. Vamos lá, então, fala mais sobre esse movimento Guardiões da Amazônia, explica mais pra gente. Então, esse é um projeto que nasceu da necessidade de ampliar essa visão sustentável, principalmente para os jovens aqui da Amazônia. E aí você me pergunta, por que ampliar essa visão sustentável? Porque hoje essa sustentabilidade, ela é muito ampla e mal compreendida ainda, principalmente na nossa região, porque essa sustentabilidade, às vezes ela é associada com alguns limitados temas, e nessa nossa vontade de criar esse projeto é trazer o olhar que essa sustentabilidade, ela tá no meio das indústrias, ela tá no meio da eficiência energética, na transição energética, ela tá na moradia de qualidade, ela tá na saúde e bem-estar, ela tá no desenvolvimento urbano das cidades, de como essas cidades se desenvolvem, e você criando essa amplitude de visão no jovem, a gente já começa o quê? A preparar ele para um novo mercado de trabalho que já existe, é um dos principais mercados de trabalho já existentes no mundo e principalmente para as próximas décadas, e que aqui a gente ainda não aborda dessa forma. Se a gente não aborda... Desculpa, pode falar. Não, imagina, se a gente não aborda, há um prejuízo futuro, principalmente. Exatamente. E a gente não cria protagonismo desses jovens e de soluções de dentro da Amazônia. A gente fica refém ainda do intercâmbio que acontece, que é maravilhoso, mas de pessoas virem de fora para criar esse protagonismo da Amazônia. Porém, ninguém melhor do que nós amazônidas, né? Eu falo amazônidas porque não é só no Amazonas, de criar soluções, de trazer oportunidades, inovação e fortalecer a Amazônia de fato como protagonista dessa pauta planetária. Ou seja, o mundo inteiro fala de Amazônia hoje, mas a gente não consegue falar de Amazônia entre nós. Só que não somos nós os protagonistas, não é a gente que vai para a ONU, não é a gente que, que é a primeira pessoa a ser ouvida quando se fala em sustentabilidade, quando se fala em preservação ambiental aqui na nossa casa, aqui na Floresta Amazônica, não é isso, Carlão? Um dos caminhos, para chegar nesse ponto aí é aliar a ciência com a tecnologia e fazer o engajamento social dentro desse processo todo aí, não é isso? Essa é uma proposta, é uma ideia, desse projeto. Explica pra gente aí como pode acontecer essa dinâmica. Hoje, dentro da empresa, nosso principal propósito é levar informação de qualidade, né? Esse é um dos nossos projetos. Esse projeto em si, ele tem várias estações de conhecimento sustentável, onde o jovem ele vai participando ali de todas essas estações, workshops, oficinas e outras atividades que são envolvidas, para que ele possa ir experimentando, ouvindo, percebendo que existe algo que é além do que reciclagem, existe algo que é além
do que plantar a muda, isso faz parte, isso está dentro, mas por trás disso existe uma série de fatores que estão agregados a esses temas que também estão dentro da sustentabilidade. É importante que o jovem fique alerta, aprenda direito do que se trata, não é? Exatamente. Certo. Agora, esse movimento, ele também reforça o poder da responsabilidade social corporativa, como agente ativo também na promoção de mudanças estruturais. Como que vocês pensam, como que vocês trabalham essa parte corporativa? Isso, a gente convida as empresas sempre a estarem olhando para o papel delas. E o papel das empresas, inclusive, de se posicionar nesse mercado, capacitando, ajudando, transformando pessoas que depois provavelmente podem estar, inclusive, dentro dessas empresas. Sim. Ou seja, existem alguns dados que, segundo o Senado 2023, Senado Federal 2023, que as duas principais capitais do país que mais tem periferia são Manaus e Belém. Sim. Se a gente tem duas capitais com mais periferias, isso é reflexo de quê? É reflexo dessa falta de capacitação, dessa falta de educação e de informação de qualidade. Se a gente vive em dois locais, duas das maiores capitais da Amazônia, internacional inclusive, com baixa informação de qualidade, com baixa educação, como é que a gente vai falar de Amazônia sustentável? E esse lugar, a responsabilidade social corporativa, ela tem esse poder de ajudar a impactar um maior número, inclusive com eficiência fiscal, que é a nossa proposta para os nossos parceiros. Todos os nossos projetos a gente leva uma eficiência fiscal, ou seja, a gente não pede deles nada, já é algo que eles têm na mão deles. E a gente só leva o quê? Leva uma eficiência para que eles possam fazer mais e melhor, gerando impacto social, gerando posicionamento para eles, e assim a gente vai criando, né, uma nova consciência. Bom, você falou que esse projeto ele atinge, né? Ele está voltado para a Amazônia, né, no caso. E vocês estiveram no interior, em Manacapuru, Anori e Codajás. Então eu pergunto, vocês estiveram em outros lugares, fora os interiores do Amazonas, em outras regiões da Amazônia? E como foi essa experiência, principalmente em Manacapuru, Anori e Codajás, que eu sei que vocês já estiveram lá, não é isso? Já passamos por lá, foi a primeira edição do projeto. O projeto começou esse ano, a gente já trabalha enquanto Amazônia B com outros projetos ao longo de vários anos, mas o Guardiões da Amazônia nasceu esse ano. Então, nessas 3 cidades a gente atendeu 2.500 alunos e mais de 230 professores. E o que deixa a gente feliz mesmo é você ouvir o retorno desses professores querendo mais tempo, querendo mais capacitação, querendo mais formação. A mesma coisa desses alunos, a gente sabe que trabalhar ali com os jovens, nem sempre a gente gera o engajamento à vontade, mas coisa que não acontece. Eu posso me arriscar a dizer que 95% desses jovens saíam dali interessados em alguma coisa, em algum assunto, em algum tema, e com unanimidade assim, que, nossa, eu não sabia que sustentabilidade era tudo isso. Boa. Que interessante. E qual a expectativa para esse movimento aqui em Manaus? Então a gente chega nessa segunda edição, que vem para a capital. A gente vai atender mais de 2.500 jovens, principalmente do público do ensino médio, para que a gente possa estar fazendo esse mesmo trabalho aqui na capital. E também aqui na capital a gente vai começar a fazer uma implementação de coletoras de resíduos dentro das escolas. Ou seja, a gente vai implementar coletoras de plástico, depois ativa as cooperativas para que possa recolher esse plástico de dentro das escolas. Boa. Que já gera renda, inclusive, para a comunidade, porque na cooperativa tem acesso a esse plástico, que ela sabe monetizar esse plástico, e assim a gente faz a logística reversa, já ativando uma cadeia. Boa. Além da informação de qualidade. Sensacional. Nas redes sociais, quem ficou interessado, quer saber mais a respeito do projeto, quem quer levar vocês para uma empresa para saber mais a respeito do assunto, como é que faz contato com vocês? Pode entrar pelo Instagram, Amazônia B, Amazônia B7. Amazônia B7 no Instagram. E a nossa equipe com certeza vai de pronto responder, e a gente consegue continuar os próximos passos por lá. Maravilha, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no 18 horas. Tem algo mais que queira ressaltar a respeito dessa proposta tão bacana? Eu acredito que hoje, aqui dentro de Manaus, a gente no meio de um polo industrial, a gente tem um poder enorme na nossa mão, de que as empresas têm esse poder de transformar de fato essa região e se tornar um polo mesmo espelho para o mundo inteiro, principalmente já que todos os países, continentes hoje falam da gente. Então fica aqui o meu convite para que a gente possa abrir mais oportunidades, para que a gente possa fazer mais e melhor. E sábado vai ter a segunda edição de limpeza de Igarapé também. Estive aqui falando um tempo atrás, tinha sido lá no Igarapé do Gigante. No sábado a gente vai estar lá no Igarapé do São Raimundo, promovendo
promovendo essa ação de limpeza do Igarapé, que é mais do que uma limpeza. A nossa ideia é conscientizar das problemáticas da nossa cidade e olhar para as soluções que a gente pode criar também com essas ações. Quem quiser participar, sábado agora, que horas? Sábado, a partir das 8 horas da manhã, pode entrar no Instagram da Amazônia B e que a gente direciona também o passo a passo. Maravilha, muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente hoje aqui no 18 horas. Obrigado também, boa noite. Valeu. Boa noite. Conversamos com o diretor do projeto Guardiões da Amazônia, Belmont Viga. 6h46, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o Porto de Parintins voltou a funcionar depois de passar por obras de manutenção. Durante a parada técnica foram substituídos 2 módulos flutuantes intermediários que são fundamentais para o funcionamento do porto, principalmente com a variação do nível do rio Amazonas. Exato, Carlão. Durante todo esse período da obra, uma balsa de apoio ficou à disposição da população para garantir o embarque e o desembarque de pedestres e cargas. Agora, com tudo pronto, né? Já está tudo pronto, o porto festa, ok, preparado para receber mais de 170 mil turistas esperados para a festa dos Bumbás. Com a proximidade do Festival de Parintins, cresce sim, é claro, a procura por hospedagens. E com isso também aumentam os casos de golpes, hein? Atenção, hein? Fique esperto, golpes aplicados por estelionatários que aproveitam aí o momento para anunciar hospedagens fraudulentas na internet. Todo mundo empolgado, eu quero, aí compra o que primeira coisa que vê, aí dança. Exato, é assim que acontece, Carlão. Exato. E para que os torcedores aí dos Bois Caprichoso Garantido possam curtir o festival com tranquilidade, numa boa, a Polícia Civil do Estado do Amazonas faz um alerta sobre esses falsos anúncios em redes sociais, sites e aplicativos. Quem traz mais detalhes pra gente agora é o repórter André Meirelles. Boa noite, André. O delegado Henrique Brasil, titular da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos, revela que os golpistas atuam de forma organizada, utilizando sites clonados, perfis falsos e anúncios patrocinados para enganar as vítimas. Eles utilizam o apelo emocional. A vítima está buscando um ambiente para alugar que seja barato, que seja em conta, que seja um local que é possível ele ter o conforto e também ter ali a sua economia. Eles começam com esse anúncio vantajoso, passam para uma conversa, passam ali para um aplicativo como o WhatsApp, e aí eles vão conversando e persuadindo a vítima, né, fazendo com que a vítima crie a confiança, e logo em seguida eles passam a exigir o pagamento via Pix ou boleto bancário. Por quê? Porque é mais difícil para ele restituir esse dinheiro de volta. Henrique Brasil alerta para que o público fique atento a ofertas muito baratas e recomenda que se faça uma verificação completa do anunciante, além de utilizar plataformas confiáveis e pagamentos mais seguros. Utilizar plataformas em que fique registrado a conversa, em que faça intermediação de pagamento, que esse pagamento possa ser feito, por exemplo, num cartão de crédito, que vai ser possível, após algum tempo, o cancelamento dessa compra realizada no cartão de crédito, né, que é uma maneira que a vítima tem como reaver os valores que ele perdeu. O ideal é que você faça também um contrato de locação para que você possa acionar judicialmente na esfera civil, caso você seja vítima de algum tipo desse golpe. Em caso de golpe, a orientação é registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima ou pela internet no site delegaciavirtual.cinetic.gov.br. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos falar da cheia dos rios, não é? Nós estamos aqui com o Rio Negro, que encheu mais 2 centímetros e está em 28 metros e 76 centímetros no Porto de Manaus. E no estado do Amazonas, mais da metade dos municípios seguem em situação de emergência por causa da cheia. Segundo a Defesa Civil, já são mais de 92 mil famílias que estão afetadas. Isso é em todo o estado, hein, Karine? Exato, Carlão. Em todo o estado, 36 municípios estão em situação de emergência, enquanto que outros 22 estão em alerta. A gente volta a conversar com a repórter Nathalie Moraes, ela que tem mais informações a respeito desse período de cheia. Então, Nathalie, como é que estão as regiões mais críticas nesse momento? Boa noite mais uma vez. Mais uma vez,
Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Completamente inundadas, né, Karime? Infelizmente, essa é a situação de mais da metade dos municípios aqui da nossa região. Além dos impactos diretos na estrutura e também na mobilidade, a cheia dos rios traz outro problema muito silencioso: os riscos à saúde pública. A gente já trouxe aqui na semana passada a situação do município de Benjamin Constant, onde mais de quase 100 mil pessoas foram diagnosticadas com doenças diarreicas. Tudo isso é provocado realmente por conta da subida das águas. Com a invasão das águas, principalmente nas áreas urbanas, a população fica ali mais exposta a uma série de doenças ligadas à veiculação hídrica. E uma das doenças mais comuns é a hepatite, a diarreia infecciosa, a leptospirose, dengue, que tem um potencial realmente de elevar nesse período do ano. Por isso a gente realmente precisa redobrar alguns cuidados. Ah, não, Nathalie, eu não moro próximo dessas áreas, mas de alguma forma eu posso ter. Hoje, por exemplo, choveu muito aqui na nossa capital e eu, por exemplo, meti o pé na lama por várias vezes. Aí já pode ter umas doenças aí agregadas. E uma dessas doenças que também preocupam as nossas autoridades é a leptospirose, em particular, porque ela representa um risco muito grave nesse momento por conta da contaminação que ocorre ali pelo contato direto com a água infectada e a urina ali de roedores, que é muito comum em ambientes alagados. E aí a falta de saneamento adequada, que a gente sabe que nos municípios do interior do Amazonas é ainda mais difícil, acende aí realmente um perigo e um aumento de aparição também de animais peçonhentos, como cobras, escorpiões, aranhas. Então tudo isso vem gerando uma preocupação por parte das nossas autoridades. E a gente conversou com a Lilian Furtado, ela que é gerente de vigilância da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, e ela vai trazer pra gente alguns dos cuidados onde a gente realmente deve ficar em alerta nesse período de cheia. Vamos conferir. Durante as enchentes, é muito comum termos um aumento de doenças transmitidas pela água e pelos alimentos. As doenças diarreicas, a hepatite A e até a leptospirose. Além de acidentes com animais peçonhentos, como cobras, aranhas e escorpiões. E por isso aqui vão umas dicas muito importantes. Só devemos consumir água tratada. Se tiver hipoclorito de sódio em casa, coloque 2 gotas em cada litro de água, mexa, tampe e deixe descansar por 30 minutos antes de consumir. Agora, se você não tiver o produto, você ferva essa água por pelo menos 5 minutos, deixe esfriar antes de usar. Se você for limpar sua casa ou seu terreno, você deve utilizar botas, luvas e também água com desinfetante. Esses cuidados, eles evitam que você entre em contato com germes e bactérias que causam doenças. Após a cheia, é muito comum que cobras, escorpiões e aranhas adentrem as casas à procura de proteção. Então, evite mexer em escombros ou locais que esses animais gostam de se esconder. E se você for picado, lave com água e sabão e procure imediatamente um serviço de saúde. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, ouvimos aí a fala da Lilian Furtado, ela que é gerente de vigilância em saúde da Fundação FVS. Então, Karime, Carlão, para eu encerrar, né, quando você tiver qualquer tipo de contato, né, ali com o manuseio de água contaminada, passou por um local onde tinham áreas alagadas, redobre os cuidados com a sua higiene. Isso. Afinal de contas, higiene nunca é demais. É, né? Prevenção, você sem manusear ali, passar um álcool 70%, colocou ali um pinguinho de água sanitária, lava os pés, higieniza. Isso vai contribuir para que todos nós tenhamos saúde nesse momento de cheia, né, que já ultrapassa aí mais da metade dos municípios aqui no nosso estado. Exato. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. 18 horas. Economia. Olha, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em queda de 0,14% aos R$5,56. O euro fechou em queda também de 0,1% aos R$6,35. E o Bitcoin fechou em alta de 1,52% aos R$607.492. E o Bovespa fechou em queda de 0,3% aos 135.699 pontos. E os brasileiros ficaram mais endividados
endividados e mais inadimplentes em maio. É o que aponta a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A proporção de famílias com contas a vencer cresceu de 77,6% em abril para 78,2% em maio. Olha, o Pix bateu mais um recorde. Na última sexta-feira, dia 6 de junho, o sistema de pagamentos instantâneos registrou mais de 276 milhões de transações em apenas um dia. Olha. E o volume, Carlão, financeiro também foi impressionante. Passou dos 135 bilhões de reais. Esse foi o maior volume diário desde a criação do Pix em novembro de 2020. Olha só, em um período das festas juninas movimenta a economia. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, a temporada deve aumentar as vendas em até 5% em relação ao ano passado. Isso é bom. Exato. Nathalie Moraes continua com a gente. Ela que tem esses dados e esses números, não é, Nathalie? Então, as lojas estão festejando porque, afinal de contas, aumentam as vendas com tudo. É decoração, é itens para comida, né? Aqueles pratos típicos, é vestuário. Enfim, todo mundo ganha. Exato, Karine. Mais uma vez, boa noite para você, boa noite, ouvintes. E um dos setores realmente que deve despontar ali é o setor realmente de alimentos, né? Alimentos e bebidas. Afinal de contas, o comércio junino não é mais junino, ele vai até agostino. Exato. Né? Então, assim, existe uma demanda de itens típicos dessa época, onde os lojistas, né? A Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui de Manaus prevê aí um aumento de quase 4% em comparação ao mesmo período do ano passado, injetando cerca de 58 milhões na nossa economia. Quem vai curtir um arraiá bom, vamos dizer assim, vou pegar a família, vou pro CSU, deve gastar em média, Karine, cerca de R$180, segundo uma pesquisa divulgada aí pela pela Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui de Manaus. E 74% dos manauaras pretendem, tá? Comemorar, sim, as festas juninas, sejam naquelas festas mais intimistas em casa, ou seja, realmente indo aí para uma festança já tradicional. Quanto ao consumo, 48% deve comprar ali os alimentos típicos. E eu confesso que para mim é impossível, Karine, ir a uma dessas festas e não comer ali milho verde, canjica, banana frita. Aqui em Manaus, né? Pirarucu de casaca, tomar aquele tacacá. Tem isso tudo, é verdade. Aqui tem umas peculiaridades, né? Que é impossível você ir nessas festas e realmente não comprar. A gente conversou com o presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui de Manaus, o Ralph Assayag, e ele fala pra gente que essa data, que antes ocupava o 10º lugar entre as datas onde o consumidor mais gasta, já subiu de posição, tá ali no 8º lugar. Olha aí. Né, o number one continua sendo o Natal, depois Dia das Mães, Black Friday, Natal, Black Friday, aí Dia das Mães, e agora as festas juninas chegou ali à 8ª posição. Vamos ouvir aí o que diz o Ralph Assayag, presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas. Dentro disso, o volume de bebidas, de água mineral, de cervejas cresce muito, refrigerantes, a parte toda de alimentação, porque em todos os lugares que você vai para uma festa junina, a primeira coisa é alimentação. Eu acredito, nós estamos preparando ainda o levantamento do crescimento para o mês de junho, que vai chegar julho e podendo até esticar até agosto, nesses segmentos exclusivos para o período da festa junina, deve chegar até 5% dos maiores desse período. Então aproveite, verifique antes o que você vai fazer, porque as festas, se Deus quiser, vão estar lotadas. 18 horas. É isso, Karine, Carlão, ouvimos aí a fala do Ralph Assayag, presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui de Manaus. E só para encerrar, os manauaras devem pagar tudo isso como? No Pix, tá? No Pix. Tá, olha aí, mais um pra conta do Pix, certo? Isso. Falando em Pix, tem o WhatsApp aí, né, Karine? Temos o WhatsApp, Carlão, vamos lá, temos uma mensagem, obrigada, Nathalie Moraes. Temos uma mensagem do WhatsApp, o Cláudio Abrantes do Centro. Ele mandou mensagem falando o seguinte: boa noite, Karine e Carlão, estou ligado na Mix, abraço, obrigada pela audiência. Mix. Karine, dá tempo da gente ir rapidinho no trânsito com o André, hein? Bora lá, bora saber como é que está a volta pra casa agora, 6 horas e 59 minutos. André, por onde andas? Trânsito. Muito boa noite mais uma vez, Karine, Carlão, boa noite você que continua nos acompanhando aqui na 100.7. Vamos já
situação do trânsito pelo Centro de Cooperação da cidade. Vamos falar da Avenida Constantino Neri no sentido centro-bairro, próximo à entrada da Darcy Vargas, com excelente fluidez. Os motoristas passam tranquilamente pelo trecho. Na Avenida Djalma Batista, nas proximidades da Rua Pará, o trânsito é moderado, o fluxo um pouco mais lento, mas ainda seguindo. E na Avenida Maripiranga, ali na altura do Shopping Manauara, sem obstáculos na via, circulação normal. E na Avenida Álvaro Maio, o trânsito também segue com ótima fluidez. Boa noite pra vocês. Obrigada, André. Boa noite pra você também. Valeu, André. 18 horas. 7 em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Dessa vez, os chamados inimigos da Zona Franca ficaram calados. Pelo menos até agora não aproveitaram uma discussão sobre uma alternativa à IOF para atacar o modelo econômico do Amazonas. E as alternativas apresentadas tanto pelo governo quanto pela oposição excluem cortar incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. O primeiro motivo é que a Zona Franca está garantida na Constituição. E o segundo é que o modelo vem apresentando números de faturamento crescentes, tem batido recordes. E o terceiro motivo é o número de empregos, que também é o maior da história. Ou seja, os números do polo industrial de Manaus tornam cada vez mais difícil a vida de quem ataca o polo. Pelo menos por enquanto, a discussão sobre os problemas das contas públicas brasileiras deixa aí a Zona Franca de Manaus em paz. Mas é preciso sim, é claro, que as lideranças políticas e econômicas e a população em geral se mantenham sempre alertas. 18 horas. 7-1, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, gente. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.